Opa, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, enfim. Vim aqui explicar um pouco dessa lista aqui de EDO, solicitada aqui pelo aluno, né? Vamos lá, pelo exercício 1. Bom, seguinte, sabendo que y é igual a 1 sobre x ao quadrado mais c é uma família a um parâmetro de soluções da equação diferencial de primeira ordem y' mais 2x y quadrado igual a zero, encontre a solução de primeira ordem, problema de valor inicial, consistindo nessa equação diferencial e na condição ok, indique o maior intervalo e para o qual a solução é definida. Tudo bem, o valor inicial está dado aqui, né? Ora, basicamente ele já deu a solução dessa EDO aqui, né? Que é essa EDO que já está dada aqui. E ele quer saber dentre quais dessas famílias de soluções, porque tipo, esse y que está sendo dado aqui são vários, qual deles que satisfaz esse daqui? Ora, basicamente é só a gente aplicar isso daqui, esse valor inicial, na própria solução, né? Na própria família, para a gente achar esse czinho que está aqui. Ora, se eu aplicar, vai ficar o seguinte. Menos 4 igual a... Né, o x ficou meio ao quadrado mais c. Passo essa parte toda para o outro lado. Ok, multiplico aqui. Menos 1, menos 4c igual a 1. Passo menos 4c para cá, o 1 para cá. Menos 1 com menos 1 dá 2, o 4 fica positivo. O c vai ficar menos meio. Tudo bem, beleza. c menos meio. Portanto, substituindo, né, o y vai ser 1 sobre x² menos meio. Como ele está pedindo aqui originalmente que a gente ache o maior intervalo para ir, ele quer saber para quantos valores de x aqui eu posso colocar, quantos valores máximos de x eu posso colocar para que isso daqui seja válido. Ora, é só a gente olhar para o fato que o denominador ele tem que ser estritamente fora de zero, né? Ele não pode ser zerado. Aí a gente tem que falar o quê? Que o denominador por si só tem que ser diferente de zero. Isso implica o quê? Peraí, desculpe. Acho que deu uma falha aqui. Tá, acho que melhorou aqui, desculpem. Isso aqui vai inferir o seguinte. Passo menos meio para o outro lado. Fica, né, x² igual a meio. Se eu tirar a raiz, vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Se eu fazer se eu racionalizar, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Ora, se eu colocar a versão positiva dele aqui, vai resultar em meio e vai zerar. Se eu colocar a versão negativa também. Por isso que temos mais e menos meio aqui, né? Ou seja, o intervalo ele consiste em todos os números reais, menos esses dois aqui, que é justamente raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Bom, continuando aqui, né? Tá dando um pouquinho de erro aqui. Vamos aqui para a letra B. Vamos lá. Use o fato de que, ok, é uma família dos parâmetros. Mesma coisa aqui, né, nesse problema aqui, né? É o problema de valor inicial, ele já deu a EDO aqui, tudo bem. Só que dessa vez aqui a gente vai fazer o seguinte. Perceba que isso aqui é uma EDO de segunda ordem, né? O que isso significa? Que eu preciso de pelo menos um valor inicial para a derivada disso aqui. Por isso que ele já deu isso daqui, por conta do seguinte fato. Eu vou ter que precisar de pelo menos duas equações para fazer um sistema aqui. Porque eu tenho C1 e C2, né? Duas constantes. Bom, derivando aqui a gente vai ter o seguinte. A derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Ok, a gente tem a derivada já total aqui. Para o i aqui, né, para esse primeiro aqui, a gente vai ter o seguinte. x0 igual a menos 1, x' de 0 igual a 8. Ok. Menos 1 igual a C1 vezes cosseno de 0 mais C2 vezes seno de 0. 8 igual, ok, tudo bem, tranquilo. Ora, seno de 0 é 0, então esses dois aqui já vão zerar, né, por si só. A gente vai descobrir o quê? C1 é menos 1 e C2 é 8. Aplicando, a gente vai ter essa solução aqui, né? A gente vai ter essa função aqui que satisfaz justamente essas duas condições iniciais. Mesma coisa aqui para baixo, né? Para esse 2 aqui. A gente aplica da mesma forma, só que agora a gente está com um cosseno de 45 graus, né? Π sobre 4. Bom,
Cosseno e seno disso aqui é a mesma coisa. Então vai ficar basicamente raiz de 2 para cada um desses termos aqui. Colocando cada um em evidência, a gente pode simplificar o sistema da seguinte forma. Eu posso riscar esse raiz de 2 com esse raiz de 2 aqui, da mesma forma que eu posso fazer o mesmo com esses dois aqui. E aí, esse 2 que está aqui, ele vai passar multiplicando. Ora, se raiz de 2 e raiz de 2 eu cortei, vai ficar só 2 aqui, né? 2 vezes 2, 4. Mesma coisa aqui. Perceba que se eu somar essas duas equações aqui, vai dessa parte aqui embaixo, né? 2 mais 4, 6. C1 menos C1, 0. C2 mais C2, 2C2. Passando 2 dividindo aqui, o C2 é igual a 3. Aplicando o C2 na primeira equação aqui, a gente vai ter que o seguinte, 2 igual a C1 mais 3. Ora, C1 é igual a menos 1, né? Menos 1 mais 3 é igual a 2. Pronto, a gente achou uma função que realmente satisfaz as duas condições iniciais. Vamos agora para a número 3 aqui. Ela está aqui um pouquinho embaixo, né? Tudo bem, vamos lá. A 3 eu falei que a 3 eu assumi que é basicamente essas equações aqui, né, de 1 até 6, né? Então vamos lá. A primeira começa, né, dy dx, ou seja, a derivada de y é igual a cosseno de 5x. Como eu sempre quero obter a função original, né, então é basicamente integrar aqui, né? Se eu integrar esse dy sobre dx, eu vou obter justamente a função, né? Então, basicamente, eu integrar dos dois lados. Mas por critério de ficar mais organizado, você pode pensar da seguinte forma. Eu posso passar o dx para o outro lado e integrar, né? Só colocar esse operador da integral aqui, integrar dos dois lados. Ora, integral de dy, né? Integral de um dy vai ser o próprio y. A integral disso aqui é interessante, porque da mesma forma que aqui em cima eu derivei, né? Por exemplo, se eu derivei de cosseno e obtive menos seno, se eu integrar cosseno, eu vou estar voltando, né? Observe. Se aqui é a linha do seno e aqui é a linha do cosseno, e eu derivo para cá, se eu derivo, eu vou para cá, então se eu integrar, eu vou voltar, né? Ora, observemos o seguinte. Cadê o cosseno aqui? Ó, o cosseno está aqui, né? Bom, o cosseno está aqui, eu retornei para o seno, tudo bem, beleza. Então a gente já sabe que no final a integral vai ter que ser seno. Temos um fator que tem que compensar aqui, né? Se eu fazer uma substituição, eu sei que, se eu fizer uma substituição aqui, u vai ser 5x. Se eu derivar isso e fazer uma substituição, eu vou saber que isso daqui vai passar dividindo, né? Por isso que o 5 está aqui. Ele é basicamente para compensar a função, para que ele compense o argumento que está aqui dentro da função. Ou seja, a integral disso aqui é basicamente seno de 5x sobre 5. Mais c porque, né, isso aqui tudo não é uma única solução, mas sim uma família de soluções. Entendeu? A 2 é a mesma coisa. Entendeu? A gente vai integrar dos dois lados e vai obter. Aqui é um pouco mais rápido, né? Se a gente integrar dos dois lados, aqui vai ficar y, né? Normal. E aqui a gente vai integrar essa função. Como é uma função polinomial, não tem muito segredo, né? Vai ficar x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, né? Que é 2 mais 1, 3, então x ao cubo sobre 3. Mais integral de 1 é x, mais c, né? Tudo bem. Aqui está um pouco complicado, mas é só olhar aqui, organizar os termos que a gente consegue chegar na mesma coisinha. Ó, observe. Daqui para cá eu só, né, converti aqui para uma outra notação. Aqui, observe o seguinte. Esse bichinho eu posso colocar, esse termo aqui eu posso colocar em evidência. Por quê? E a menos 2x menos y é a mesma coisa que eu multiplicar e menos 2x com esse valor aqui. Ou seja, eu posso colocar em evidência da seguinte forma. E a menos y vezes 1 mais né, e elevado a menos 2x. Ok. Agora é só fazer o seguinte, eu passo cruzando, porque eu preciso isolar os termos que envolvem y e os termos que envolvem x, né? Para que eu derive certinho e derive de maneira correta. Ou integre de maneira correta, né?
Bom, passando esse y para cá, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter essa parcela aqui. Bom, isso aqui vai se tornar positivo, né? Y vezes EY vezes a derivada igual a... dividindo todo mundo, né? 1 dividido por EX é E a menos X. E menos 2x dividido por EX é E menos 3x. Tudo bem. Agora a gente pode tranquilamente passar o dx para o outro lado e já fazer a integral. Ou seja, vai ser a integral dessa parada aqui, né? Vai ser a integral dessa parte igual a integral dessa outra parte aqui. Por critérios de explicação, eu decidi fazer essa integral aqui na amarra mesmo. Lá em cálculo 1, usando integral por partes, a gente vai, né, conseguir fazer com que a gente faça uma substituição onde u é igual a y, né, o dv vai ser esse daqui, e acaba que se a gente integrar aqui, a gente vai, né, v igual a y. Colocando na forma de integral por partes, y vezes e y menos a integral que é manjada desse termo aqui, igual a... Bom, vai ser a integral disso aqui, né? Aqui não tem muito segredo. Aqui vai ser a mesma coisa. A integral disso daqui com substituição, esse menos vai descer, né? Esse menos 3 ele também vai ter que ser compensado, então toda vez que a gente vai compensar esses termos aqui, ele vai acabar descendo para o denominador. Ele desce para cá, né? O sinal negativo desce com ele, então fica menos 3, né? 1 sobre menos 3, só que uma notação melhor ficaria assim, né? E aí, né, mais c, né? Porque é uma integral indefinida. Ora, observe aqui que justamente esse termo aqui, ó, y vezes EY, não dá para isolar normalmente. Nos cursos de EDO, a gente costuma deixar dessa forma explícita aqui, ó. Dessa forma explícita aqui e não tem problema algum. Porque essa função aqui, ó, ela na verdade é a função w de Lambert, que para critério do curso não tem muita importância, né? Pro critério, foge do escopo do curso tentar colocar isso daqui em função de y, né? Em função de x, né? O y isolado e o x aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos aqui para 4. Ok, A4 sendo tudo bem, o dx e o dy estão separados, tranquilo. Aqui a gente vai tentar juntar esse dx com esse dy para formar essa derivada aqui, ó. Ora, passando isso aqui para o outro lado, vai ficar negativo. Ficando negativo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso... aqui eu nem precisei fazer esse daqui, né? Não precisou nem de fazer esse daqui. Isso aqui a gente pode fazer até mais rápido. Passa o cosseno para cá e aí já integra, né? Porque o dy já está separado do dx. Bom, integrar dos dois lados, tudo bem. Só que aqui eu quero que você observe o seguinte. Menos seno de 3x sobre cosseno ao cubo de 3x vai ficar o seguinte. Eu posso pegar um dos cossenos e reservar para essa parte aqui, ou seja, fica seno sobre cosseno, então ok, fica essa tangente. E o restante, que é o cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante, né? Vai ficar só a secante ao quadrado de 3x. Ora, isso aqui pode ser até uma integral manjada. Só fazer uma substituição bem eficiente aqui, né? Falo que um u qualquer seja igual a tangente de 3x. Derivo dos dois lados, né? Derivar a parcela de dentro vai dar 3. Derivar toda essa função aqui, né? Toda essa função mesmo vai dar secante ao quadrado de 3x, tudo bem, né? Passo essa parcela aqui para dividir no du, vai ficar aqui o dx, na verdade, esse dx aqui, na verdade, é esse du inteiro aqui, né? Bom, a integral de 2y é y ao quadrado sobre 2, né? O 2 vai acabar cortando com 2, vai ficar o y ao quadrado aqui. Bom, aqui vai ficar a integral do que, então? Igual a integral de menos, que já tinha, o u, que é a tangente de 3x, vezes a secante ao quadrado de 3x, vezes o dx, que agora é du sobre 3 vezes secante ao quadrado de 3x. Perceba que vai cortar, né? Esse daqui vai cortar com esse daqui. Bom, tirando essa constante, que é esse menos e esse 3 aqui, vai ficar menos 1/3 de u, né? Integral de u é u quadrado sobre 2. Só que perceba que 2 vezes 3 vai dar 6. Tudo bem, menos 1/6 de u quadrado. Devolvendo a substituição, y ao quadrado igual a tangente ao quadrado de 3x mais c. Ok.
Tem uma identidade trigonométrica que fala que secante ao quadrado de algum argumento menos a tangente ao quadrado de algum argumento vai ser igual a 1. Fazendo essa substituição aqui, ó, a gente pode perceber que y ao quadrado é igual a menos 1 sexto dessa coisa aqui, né? Mais c, tudo bem. Mas perceba que, por critérios de facilidade, a gente acaba fazendo o quê? Tudo que envolver constante, a gente chama de uma constante nova, para evitar ficar uma coisa gigantesca de várias constantes dependendo de várias outras constantes. Aí eu acabei fazendo o seguinte. Esse menos 1 sexto multiplicou com esse menos 1 aqui, né? Vai ficar 1 sexto. 1 sexto mais c, né? Bora. Ora, é só a gente falar que esse 1 sexto mais c, na verdade, é uma nova constante d. Não tem problema algum. Quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente faz isso no curso de equações diferenciais, essa constante aqui não é muito... Ela só é trabalhada quando a gente precisa de fazer problema de valor inicial, né? Ora, tirando o quadrado dos dois lados, a gente vai obter o quê? A versão positiva dessa função e a versão negativa dessa função, ou seja, duas famílias de funções. Uma que é a família das funções que tem o mais e uma família das funções que tem a versão negativa, né? Tudo bem. Continuando aqui. A 5, né? Aqui é quase a mesma coisa. A gente vai isolar o Q aqui e passar o dt para o outro lado, né? Trocar eles de lugar, né? Esse Q menos 70 aqui, né? Passando aqui, trocando ele de lugar, tudo bem. Passamos a integral. Perceba que eu posso ter qualquer coisa aqui. Poderia ter Q menos mais 5 milhões aqui. A única coisa que vai acontecer é que esse menos 70 vai acompanhar o ln, né? Então, tipo, por exemplo, se fosse 1 sobre x, ficaria ln de x. Aí agora que é tipo 1 sobre Q menos 70, vai ficar o ln de Q menos 70, sem problema algum. Integral de uma constante qualquer vai ser kt mais c, né? Vai ser a constante acompanhada de t mais c, né? Porque é indefinida. Passando o logaritmo dos dois lados, né? Convertendo, né? Vai ficar Q menos 70 igual a e elevado a kt mais c. Passando 70 para o outro lado, a gente vai perceber o seguinte. Da mesma forma que eu falei que esse d que a gente conseguiu, né? A gente falou que 1 sexto mais c é essa constante d aqui. Eu falo a mesma coisa aqui. Eu chamo esse EC aqui de uma nova constante qualquer aí também, né? Eu considero que esse daqui é um d qualquer igual a EC e basicamente, né? Obtenho que QT é essa função aqui, né? Essa família de funções aqui com essa constante k aqui mais 70. Aqui, né, essa última nossa aqui, é só uma questão de manipulação algébrica durante todo o processo aqui. Olha, observe, não dá para a gente simplificar normalmente aqui, a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica aqui. Perceba que eu posso colocar o y em evidência, né? Y vezes x mais 2, eu posso colocar ele em evidência tranquilamente. O menos aqui também, né? Menos x mais 2, né? Porque é menos x e menos 2. Ora, perceba que eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Y vezes x menos 3 mais x menos 3, ok. Só que agora, perceba, o x mais 2 também pode ser colocado em evidência agora. O x mais 2 consiste no quê? O x mais 2 ele multiplica y e ele multiplica esse menos 1 aqui também, né? Ora, eu posso fazer o seguinte, então. X mais 2, na verdade, eu posso colocar ele em evidência da seguinte forma. Y menos 1 vezes x mais 2. Basicamente, é essa parcela multiplicada com essa daqui. Mesma coisa aqui embaixo no denominador, né? Y mais 1 vezes x menos 3. Ora, agora aqui é só uma passagem de termos com cuidado para cada lado. Passo y mais 1 para cá, com y menos 1 dividindo, para ficar todo y para um lado. E passo esse dx para o outro também, né? Fica x mais 2 sobre x menos 3. Agora é só integrar dos dois lados e a gente vai ter a seguinte coisa. Utilizando mais uma manipulação algébrica, a gente vai ter o seguinte. Como essa integral aqui ficaria difícil de fazer, a gente pode fazer o seguinte. Menos 1 mais 1 continua 0, né? Então eu não estou adicionando nada lá em cima, eu só estou adicionando uma coisa qualquer. Ora, eu posso fazer a mesma coisa do outro lado. Menos 3 mais 3 também. Ora, com isso, eu posso dividir isso daqui em duas frações diferentes. Uma que exclui o denominador, ou seja, y menos 1, né? Ou seja, eu pego esse y e esse menos 1 e eu combino eles e formo essa daqui.
E eu somo esse mais 1 com esse mais 1, que vai formar esse 2y menos 1 aqui embaixo, né? Mesma coisa aqui. X com menos 3 vai dar x menos 3 sobre x menos 3. 2 mais 3, 5. 5 sobre x menos 3. Tudo bem. Aí a gente vai integrar cada coisa. Integral de 1, né? Integral de 1 vai dar y. Integral disso aqui é basicamente duas vezes a integral dessa parada de 1 sobre y menos 1. E da mesma maneira que eu fiz aqui no Q menos 70, a mesma regra se aplica aqui. Vai ser duas vezes o ln disso aqui, e é isso. Mesma coisa aqui do outro lado. Integral de 1 é x, mais 5 vezes ln de x menos 3 mais c, né? Da mesma forma que eu falei daquela função w de Lambert lá em cima, no primeiro exercício lá, aqui também se aplica. Aqui não vai ter jeito da gente isolar, e aqui acaba sendo a resposta final. Passando para o próximo exercício, que é esse número 1 aqui, envolvendo o A e a letra B, né? Aqui vai ser o seguinte, não vai ser literalmente integrar de uma vez, mas sim vai ser... Deixa eu só ver uma coisa aqui, se está gravando ainda. Tudo bem, ainda está gravando. Vai ser basicamente o seguinte. Isso daqui, ó, toda vez que você vê esse tipo de coisa aqui, a gente está trabalhando com um modelo de equações diferenciais que eu vou ter que utilizar essa manipulação aqui para trabalhar. Ou seja, a gente vai ter que utilizar o método do fator integrante para resolver essa EDO aqui. Ora, para que eu resolva esse tipo de EDO, eu sempre tenho que manter o y' sem nada. Ou basicamente com o número 1, né? Bom, aqui ele já tá, então já facilita para a gente, né? Ou seja, y mais 1, y' mais 2y igual a 2 vezes e elevado a x. Utilizando o fator integrante, né? A gente utiliza sempre essa parcela que está acompanhando o y aqui, né? Que é justamente o 2. Vai ser, né, o mu aqui, né? Mu de x igual a e elevado à integral de 2 dx. Integral de 2 integral de 2 é propriamente 2x. Né? Aqui está o termo aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, né? O jeito que a gente utiliza esse fator integrante é multiplicando ele dos dois lados. Por isso que eu já avancei aqui, porque eu já ia explicar aqui, né? Multipliquei ele dos dois lados, eu vou multiplicar esse termo aqui e vou multiplicar esse termo aqui, vai ficar o seguinte. Y' vezes e a 2x mais 2 vezes e a 2x vezes y, igual a e de x vezes e de 2x vai ser e de 3x. Tranquilo. Perceba agora que aqui que está a manipulação. Todo esse termo aqui é basicamente uma regra da cadeia, só que ela não está muito explicitada. Perceba que y' é basicamente o y, é a derivada de y, só que isso daqui, esse 2e, 2x aqui, é basicamente a derivada desse termo aqui. E a gente acaba explicitando da seguinte forma, né? A gente pode colocar da seguinte forma aqui, né? A gente pode falar que, na verdade, esse 2e, 2x aqui, na verdade, é a derivada de e, 2x aqui, né? Ora, tudo isso daqui é basicamente uma regra da cadeia, né? Lá no cálculo 1, quando a gente deriva uma multiplicação de funções, ela vai simplesmente ser a derivada disso daqui, né? A derivada da multiplicação, né? De duas funções. Igual a 2e de 3x. Ok, agora que está tipo, tudo de um lado, né? Tipo, enfim, agora que está mais explicitado, eu posso basicamente integrar dos dois lados, sem perda de generalidade nenhuma aqui. Por mais que o e2x esteja do outro lado, né? Perceba o seguinte, a integral da derivada vai ser a própria função que está dentro, né? Ou seja, se eu integrar a derivada aqui, né? Ela vai ser basicamente a mesma coisa que está ali dentro, né? Que está dentro aqui dos colchetes, né? Y vezes e elevado a 2x é igual a integral disso aqui é basicamente o seguinte. O 3 vai compensar a função, né? O 3 vai passar dividindo. 2/3 de e a 3x mais c. Agora que eu tenho isso aqui, é só fazer o seguinte. Eu passo o e 2x dividindo. E a 3x dividido por e a 2x é o ex, mais c vezes o c dividido por e a 2x. Que eu posso colocar ele em outra notação, né? E elevado a menos 2x. Aí, basicamente, vai acontecer o quê? Todos esses exercícios aqui, eles vão compreender justamente o método do fator integrante. Então, eu vou
ser mais sucinto nas próximas explicações aqui. Ó, observe aqui que não está isolado, né? Dividindo o de x de ambos os lados vai ficar agora realmente isolado, mas só coloquei isso entre parênteses aqui só para você perceber qual que é o termo que vai ser colocado no fator integrante, justamente menos 2x. Para que não haja confusão com o menos que está de fora aqui, né? O menos que ele pode, né? Você pode até esquecer, o menos que pode estar de fora, colocar aqui já ajuda já, né? Dividindo x de ambos os lados, né? Y' mais, ok. X ao quadrado dividido por x, tranquilo. Vai ficar basicamente fator integrante de igual a e elevado a menos 2x dx. Observe o seguinte. Vai ficar basicamente, né, 2 vezes ln x, né? Menos 2 vezes ln x. Esse menos 2 eu posso fazer ele entrar para o ln x por regra de logaritmo, né? Aí vai ficar 1 sobre x quadrado. Tem uma regra que fala que isso daqui elevado à base vai ser justamente o fator que está aqui dentro, né? E elevado a ln ao logaritmo na base e disso daqui é basicamente o que está ali dentro, né? Por isso que o fator integrante aqui fora fica, né, μ igual a 1 sobre x quadrado. Multiplicando de ambos os lados, tudo bem. A gente percebe aqui que é uma regra da cadeia, ok. X vezes 1 sobre x quadrado é 1 sobre x. Integrando, né, vai ficar basicamente o seguinte. Y, integrando de ambos os lados, vai ficar essa função aqui igual a integral de 1 sobre x, ln de x mais c. Beleza. Passo o x quadrado multiplicando e eu tenho a função aqui no final. Agora passando para o número 2, onde basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, só que com um problema de valor inicial, né? Tudo bem. Mesma coisa aqui, divido todo mundo por x quadrado, ok. Pego o fator integrante, né? Já integro aqui, e elevado à integral, ln de x é o próprio x, pela regra lá de cima. Multiplico ele, tudo bem. Já estou vendo aqui que é uma regra da cadeia, coloco ele junto aqui. 1 sobre x quadrado vezes x é o próprio 1 sobre x. Integrando de ambos os lados vai ficar o seguinte. Vai ficar o quê? Vai ficar ln de x mais c. Tudo bem. Passando o x dividindo, obtemos isso daqui. Ora, aqui a gente já poderia parar, mas como é um problema de valor inicial, a gente vai justamente aplicar o valor inicial, né, na própria questão. Bom, aplicando, né, y de 1 igual a 2, a gente vai ter o seguinte. 2, né, 2 aqui, vai ser igual a ln de 1, ou ln de 1 sobre 1, mais c. c sobre 1, c, né? Bom, logaritmo de qualquer base, pode ser qualquer base, de 1 vai ser 0, né? Então 2 é igual a 0 mais c. c é igual a 2. Ora, agora que eu descobri c, é só eu colocar de novo na função, na família das funções e, né, eu estou aqui, né? Eu tenho uma função que, novamente, satisfaz o problema inicial aqui, ó, que é basicamente o valor inicial aqui. Mesma coisa aqui na letra B aqui também, né? Divido por 2x, pego o fator, integro ele, né? 1 meio de ln de x. Só observe aqui que eu fiz um pouco mais rápido, mas tipo ficaria ln de x elevado a meio. Ora, x elevado a meio é a raiz de x, né? E elevado a isso aqui vai ficar basicamente a raiz de x. Continuando. Para evitar... já dá para perceber que toda vez que a gente vai multiplicar o termo do fator integrante, eu sempre vou chegar nessa parte aqui, né? A gente pode fazer uma coisa mais sucinta, então. Toda vez que a gente obter o fator integrante, eu já posso interpretar isso daqui, né? Porque é unânime que toda vez que eu multiplicar o fator integrante, eu vou conseguir fazer com que a parte à esquerda, né, essa parte que envolve o y aqui, ele seja aglutinado, né? Ele se torne nessa notação aqui, né? Derivado da multiplicação de duas funções. Então acaba que só para você perceber que eu posso fazer o seguinte: toda vez que eu ter esse tipo de EDO aqui, eu acho o fator integrante e aí é só eu colocar ele multiplicando pelo y junto com essa derivada aqui, né? Junto com a derivada, e basicamente é isso.
Ora, y vezes raiz de x derivada é igual a... Não se esqueça, tem que multiplicar pelo outro lado também. 3 vezes raiz de x. Ok. Aí aqui a gente integra dos dois lados. Eu quis fazer de uma maneira mais devagar, só para demonstrar mesmo, né? A integral de raiz de x vai ser o quê? X vai dar meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1 vai dar 3 meios, né? Aqui ficaria 3 meios também, só que por regra de fração vai ficar basicamente 2 terços, né? Ora, 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. O 3 vai cortar, né? Por isso que o 2 está aqui. Entendeu? Ok, agora que eu tenho essa função aqui, eu passo a raiz de x dividindo, vai ficar basicamente o seguinte. X elevado a 3 meios menos meio vai ficar 2 sobre 2, que é o próprio x, né? Aqui vai ficar c dividido por raiz de x, é isso aí. Aplicando o valor inicial, vai ficar o seguinte. 20 é igual a 2 vezes 4 mais c sobre a raiz de 2. 20 menos 8 é 12. Raiz de 4 é 2, vai ficar essa parte aqui, né? Passa 2 multiplicando, c é igual a 24. Portanto, o y de x é igual a 2x mais 24 sobre a raiz de x. Na número 3 aqui não muda muita coisa, ele só está tirando o mesmo problema de valor inicial, ou seja, a gente só vai achar a função no final de tudo aqui. Só ver se está gravando aqui. Tá mesmo, ok. Continuando. Aqui, ele só deixou um pouco mais complicado, mas é a mesma coisa. Passo o menos 4 para o outro lado para ter uma constante, né? Divido por todo mundo por x, tudo bem. Pego o fator integrante, integro ele normalmente, né? Vai obter x. Coloco esse fator integrante multiplicando com a função, junto com a derivada, né? Coloco ele sempre nesse formato aqui, ó. Multiplico do outro lado, né? Menos 4x vezes x vai dar menos 4. Integrando vai ficar basicamente o seguinte, né? Integral disso aqui vai ficar a mesma coisa. Integral de menos 4 é menos 4x, mais c, né? Passando o x dividindo, vai ficar basicamente o seguinte. X dividido por c é c sobre x. Menos 4x dividido por x é menos 4. Aqui embaixo a mesma coisa. Só que aqui eu quis exemplificar porque essa integral é um pouco mais chata de se resolver. Aqui já está no formato que a gente está, né, bem habituado já. Então a gente já pode extrair o termo integrante, né, fazer a integral aqui em cima e tudo bem. Ora, essa integral aqui não é muito trivial de se fazer igual as outras ali em cima, né? A gente vai fazer o seguinte. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Ora, eu posso fazer a seguinte substituição então. U é igual a cosseno de x. Se eu derivar de ambos os lados, eu vou ter o seguinte. Da mesma forma que eu falei para você, a derivada de cosseno, ele vai fazer a volta, né? Ele vai ficar fazendo volta aqui, né? Ou seja, o cosseno vai para a parte do menos seno aqui, né? Então, por isso que aqui fica a derivada por isso que aqui fica o valor negativo, né? du igual a menos seno de dx, tudo bem. Passando o menos x para lá, vai ficar que o dx é, na verdade, a parcela negativa de du dividido por seno. A gente vai ter a seguinte derivada. A parte de seno sobre u, né? Vezes o dx, que na verdade é esse daqui. Perceba agora que o seno vai cortar e aí vai ficar o sinal negativo, né? Menos 1 sobre u. A integral disso daqui esse aqui na verdade é du, viu? Esse aqui foi uma errata minha, viu? Mas na verdade esse aqui é du, tá? Vai ser basicamente menos ln de u. Devolvendo a substituição, menos ln do cosseno de x. Tudo bem, então a gente já sabe que essa integral aqui é basicamente, né? Essa integral é basicamente esse termo aqui. Substituindo aqui, né? Vai ficar mu igual a e elevado a menos ln de cosseno de x. Fazendo aquele mesmo artifício dos exercícios anteriores, eu posso colocar o menos aqui para dentro, né? Perceba que vai ficar 1 sobre cosseno. Só que 1 sobre cosseno é justamente a secante, né? E do ln do valor aqui de dentro vai ser basicamente o valor daqui de dentro, né? Fazendo regra de logaritmo, a gente vai ter que o fator integrante é basicamente a secante de x.
Multiplicando de ambos os lados, a gente vai perceber que isso aqui é uma regra da cadeia, tudo bem, multipliquei aqui. Mas agora, percebe que a gente não precisa integrar isso aqui da maneira que está. A gente pode simplificar. Usando a identidade trigonométrica, eu sei que o seno do arco duplo vai ser basicamente 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Secante é nada mais que 1 sobre cosseno, né? Então por isso que o cosseno vai cortar aqui com o cosseno aqui de cima. Daí agora é basicamente só integrar, né? Eu integro de ambos os lados, vai ficar o quê? Integrado isso aqui vai ficar essa parte. Integral desse termo aqui, ó, de 2 seno de x, vai ficar o seguinte. Se o seno está aqui em cima, a integral vai voltar, né? Então, tipo, eu vou voltar para a parcela que está negativa. Por isso que acaba ficando aqui o quê? Vai ficar basicamente menos 2 cosseno de x mais c. Basicamente, y vezes secante, na verdade é y sobre cosseno. Então, tipo, o cosseno vai passar multiplicando porque ele vai estar no denominador, né? Vai ficar o seguinte, né? Cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado, o c vai ficar cosseno e é isso daqui. A nossa resposta final, né, é essa família de funções aqui, trigonométricas. Deixa eu ver. E eu acho que essa foi a última, certo? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, não, tem a letra I aqui. Belezinha. A letra I é mais fácil, né? O fator integrante já está isolado, tudo bem. Coloco ele aqui, integro, obtenho esse fator integrante aqui, tudo bem. Coloco ele aqui, né, na forma que eu já tinha esclarecido para você. Só que perceba aqui que é o seguinte. E elevado a 3x vezes e elevado a menos 3x vai ser 3x menos 3x, né? Então, e elevado a zero, né? E elevado a zero é igual a 1. Aqui vai ficar 1. Integrando em ambos os lados, a integral de 1 é x, né? Vai ficar x mais c. Passando esse e elevado a menos 3x dividindo, vai ficar o seguinte. Passando dividindo, vai ficar x dividido por e elevado a menos 3x, né? Só que vai ficar o seguinte, né? Vai ser basicamente x vezes e elevado a 3x mais c vezes e elevado a 3x também. E é isso. Eu espero que você tenha entendido e demais dúvidas estarei à disposição. Caso tenha alguma parte aqui do exercício que não deu para entender ou que eu fui um pouco mais rápido, beleza? E é isso. Tchau, tchau.